Ora bem, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição da rubrica 5 minutos sobre gestão de ativos, promovido pela Comissão Especializada de Gestão de Ativos da APDA. Hoje estamos com o engenheiro Pedro Serra, engenheiro civil, que já tem uma carreira com vários contributos dados ao setor da água, portanto, iniciando na COBA, com vários projetos e estudos de aproveitamento de hidroelétricos e hidroagrícolas e de planeamento também dos recursos hídricos. Já foi presidente do Instituto da Água, participou ativamente nas negociações da Convenção da Albufeira para os rios internacionais ibéricos e também na elaboração do Plano Nacional da Água e dos planos de bacia. Também responsável pela segurança das barragens nacionais. Já foi também presidente da ADP, SGPS, dirigiu a elaboração do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais entre 2007 e 2013. Atualmente assessor do Conselho de Administração da TPF, consultor de Engenharia e Arquitetura. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite. Sr. Pedro Serra, é sempre um prazer falar consigo e debater os temas do setor e que interessam aqui. Portanto, eu, em primeiro lugar, e indo aqui diretamente ao assunto, perguntava-lhe resumidamente como é que atualmente vê o setor da água em Portugal. Estaremos no bom caminho, para lá caminhamos? Como é que vê atualmente o setor? Bom, eu agradeço as palavras simpáticas. De facto, tenho acompanhado muito toda esta problemática da gestão de ativos, porque é uma componente muito importante na gestão dos serviços de água e saneamento, porque dos ativos, de facto, depende não apenas a prestação de serviço, mas a qualidade com que o serviço é prestado e a durabilidade do serviço. Não seria a primeira vez que nós assistíamos ao colapso de algumas infraestruturas, com consequências sobre a própria capacidade que estas têm para prestar o serviço aos cidadãos. E, de facto, nós tivemos aqui uma sucessão de situações. Antes da Revolução de 25 de Abril, houve um conjunto de investimentos que foram feitos, mas depois da Revolução, os municípios, com a autonomia que adquiriram e com os meios a que tiveram acesso, avançaram para a realização de investimentos muito importantes, sobretudo na rede de distribuição de água, uma vez que a distribuição teve sempre prioridade sobre a recolha das águas residuais, o que, aliás, se compreende e não aconteceu apenas em Portugal. Em 1993, se não falha a memória, avançámos com a possibilidade de acesso a alguns fundos comunitários para a criação dos chamados sistemas multimunicipais que prestam o serviço aos municípios, são os utilizadores desses serviços. Portanto, aquilo a que chamamos a ALTA, que é a atividade grossista da água e de saneamento, e depois que passou a ser prestado por empresas com maioria de capital social do Estado, e com a participação dos próprios municípios, e depois os municípios encarregam-se de fazer a distribuição. Aí começou a haver, digamos, alguma falta de investimento, que ainda hoje se verifica, mas não obsta, nós tivemos progressos muito notáveis no espaço de 20 anos. Passámos, no caso da água, de cerca de 50% de prestação de serviço, que estava concentrada sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, Urbanos. exatamente, para mais de 95%. Eu diria até que só não estamos nos 100%, porque continua a haver algumas utilizações em que os próprios utilizadores preferem recorrer aos seus poços e aos seus furos do que utilizar a água da rede para não terem que a pagar. E no saneamento passámos de qualquer coisa como 25%, e eu penso que aqui estávamos a ser otimistas, porque provavelmente nem 10% do saneamento era feito com a qualidade exigida pela lei, para valores da ordem dos 85%. Os privados tiveram também aqui um papel muito importante, através das concessões que foram lançadas pelas autarquias, que não tinham como fazer os investimentos na Baixa, e que encarregaram
os operadores privados o fazer. Portanto, hoje temos, de facto, serviços com muito boa qualidade, que não nos envergonham, que, aliás, são um exemplo que é citado pelo Banco Mundial e por outras entidades internacionais, junto de países que estão na mesma situação em que nós nos encontrávamos há 40 anos atrás e que querem dar o salto para a frente e avançar para uma prestação de serviço de qualidade. Hoje, o serviço em Portugal é prestado de uma forma geral com muito boa qualidade. Certo, mas nós estamos agora a caminhar a passos largos para outra fase, que vai ser a fase da remodelação. E eu vou aproveitar e tentar aqui partilhar um documento sobre um relatório da AWWA, portanto, não sei se já está a ver, portanto, Sim. em que indica nos Estados Unidos da América algumas dos desafios que eles consideram para a próxima década. E vemos que tem sido constante desde 2019 que o investimento das infraestruturas tem sido a principal preocupação e temos também aqui no top 3 o financiamento para os investimentos necessários para as infraestruturas. Aqui é óbvio que nos Estados Unidos a parte de infraestruturação que o Serra descreveu aqui aconteceu mais cedo, não é? E eles estão a viver este problema mais cedo, mas nós também vamos viver. A verdade é que depois, por outro lado, existem ainda um problema para ver como é que nós vamos arranjar financiamento, para estes investimentos. Sendo certo que nós estamos a ver que há muitos concelhos onde existe um déficit entre as receitas e os custos operacionais, não é? Ou seja, não há, como se fala agora, a recuperação de custos ou gastos. Como é que nós, aqui em Portugal, acha que podemos dar a volta a isto? Bom, nos Estados Unidos, e não apenas nos Estados Unidos, no Reino Unido e noutros países mais avançados, há instituições cuja incumbência é precisamente avaliar o estado dos ativos, não apenas dos serviços de água e saneamento, mas todos os serviços públicos em geral, das redes elétricas, das estradas e autoestradas, do caminho de ferro, etc. Têm critérios, pontuam as infraestruturas, identificam a necessidade da realização de investimentos e promovem por essa via que as entidades competentes façam o que tem que ser feito para garantir a durabilidade dessas infraestruturas. Porque um sistema de gestão de ativos que antecipe os problemas e faça aquilo que tem que ser feito antes desses problemas ocorrerem é a melhor Está a solução funcionar. do ponto de vista digamos, da otimização do investimento que é realizado. Nós, aqui há uns 5 ou 6 anos, começámos a ter a ERSAR a fazer a recolha dessa informação junto dos operadores. Na alta, os operadores sabem qual é o estado dos seus ativos, têm programas de gestão de ativos, antecipativos, que não esperam que os problemas ocorram, mas os municípios muitas vezes descuram esse aspecto. Aliás, muitas vezes não sabem mesmo quais são e em que estado é que se encontram esses ativos. Eu lembro-me, por exemplo, em Castro Marinho havia um restaurante muito simpático que era o Manuel da Água. Quem era o Manuel da Água? O dono desse restaurante tinha sido o responsável pelo serviço de água do município e, portanto, era o homem que sabia onde é que estavam as condutas, qual era o diâmetro das condutas, qual era a idade dessas condutas. Ora bem, não é a solução e, portanto, é necessário que os municípios façam esse trabalho. Ele começou a ser feito e quando comparamos o índice de valor das infraestruturas e o índice de conhecimento das infraestruturas, que foi identificado primeiro pela ERSAR aqui há 6 ou 7 anos atrás, e a situação atual, verificamos que houve um progresso muito significativo. Mas há ainda muitos municípios que ou não respondem, e não respondem porque, de um modo geral, não sabem o que é que está a passar, ou respondem reconhecendo que têm problemas muito sérios
e que não recuperam os custos, que aliás é um outro indicador que a ERSAR também monitoriza com cuidado. Não recuperam os custos, não sabem sequer qual é o investimento que tem que ser feito para fazer essa manutenção. E esse problema agora agravou-se. E agravou-se porque com a revisão da Diretiva das Águas Residuais Urbanas, nós vamos ter que fazer qualquer coisa como uns 2.000 milhões de investimentos nos próximos 10 anos para poder, digamos, cumprir com esses objetivos mais exigentes que a nova diretiva veio trazer. E para o fazermos vai ser necessário que haja apoios e provavelmente haverá apoios comunitários, como aconteceu para gerações anteriores de investimentos nos serviços de água e saneamento, mas agora vamos ter que passar do tratamento primário ao tratamento secundário ao tratamento mais avançado, vamos ter que reutilizar uma fração mais importante das águas residuais urbanas tratadas e, para isso, obviamente, vai ser necessário mobilizar recursos. Mas também haverá, desculpe, mas também haverá necessidade de rever as tarifas, não é? Porque... Ora bem, precisamente porque não podemos contar apenas com subsídios. As tarifas, em alguns casos, não recuperam-se numa fração mínima, ínfima, dos investimentos que já foram realizados e menos ainda daqueles que vão ter que ser realizados agora. E, portanto, vai ser necessário implementar a política de recuperação integral dos custos de exploração e de operação e manutenção através das tarifas praticadas. Muitos municípios vão ter, finalmente, que aumentar tarifas e assim haja, digamos, coragem política para levar por diante esse programa. E o que tem faltado, na maior parte das vezes, é mesmo essa coragem política. Tenho que o dizer, lamento muito, mas tenho que o dizer. É a realidade, é a realidade. Muito bem, muito obrigado, J.P. Serra. Eu também não tenho dúvidas que o financiamento não terá que vir apenas dos subsídios, terá que vir da receita tarifária, como é óbvio, mas também, e aquilo que temos vindo, em alguns municípios ou em algumas entidades gestoras, se quisermos falar assim, há de facto níveis de eficiência mais baixos em que, se melhorarmos essa eficiência, também poderá suportar essa parte do investimento. Portanto, poderá ser aqui das duas formas. Mais uma vez foi um prazer, J.P. Serra, é sempre um prazer conversar consigo e muito obrigado pelo contributo, até uma próxima. Prazer foi meu. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, com licença.